Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro dos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei, mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele ainda ele está preso, né? Ele está escrevendo da prisão, essa carta aos Filipenses. Ele tinha muita alegria ao falar dos Filipenses. Sempre que podia, lembrava deles nas suas orações. Nós podemos ver isso no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5.
Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então ele, da prisão, está lembrando dos irmãos. Ele enviaria Timóteo, e junto a Timóteo Epafrodito, porque havia algumas coisas que não estavam correndo bem ali em Filipenses, necessariam serem tratadas. Hoje eu estou meditando sobre o capítulo 2, mas os irmãos vão meditar sobre o capítulo 3 posteriormente. E vão ver que é no capítulo 3 que o apóstolo Paulo vai desenvolver a sua exortação aos filipenses. Nesse capítulo 2 ele vai expor a manifestação da graça sobre os filipenses. Ele dá uma pincelada sobre os erros que estavam ocorrendo. Os irmãos estavam buscando o que era seu. E ele já começa nesse versículo 4 dizendo assim, desde o versículo 1 primeiro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então aquele gozo que ele sempre teve dos irmãos, ele queria que fosse completo. Não estava sendo completo, como era no passado, mas ele queria que fosse completo. No capítulo 13 vai desenvolver os problemas mais precisamente que estavam ocorrendo em Filipenses, lá em Filipe. E aí, no versículo 13 diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente cada um propriamente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pode parecer que o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmão, não atenta para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Então, quer dizer, tu pode atentar um pouco para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Mas não é isso que ele está falando. Porque quando ele chega no versículo 21, ele diz, porque todos buscam o que é seu, mas não o que é de Cristo. Aí ele expõe o que é esse também. Esse também está se referindo a Cristo. Não atente para o que é propriamente seu, mas também, além de atentar para o que é de Cristo, também para o que é dos outros, a necessidade dos outros irmãos. Porque o que é atentar para si próprio, olhar para si próprio, é perder de vista o Senhor. Buscar os próprios interesses é andar na contramão dos interesses de Deus. O versículo 3, ele fala uma palavra que vai resumir, praticamente vai resumir esse capítulo 2. O que ele quer dizer? Que é, nada façais por contenda ou por vanglória, ou glória vã, né? Mas por humildade. Essa palavra, humildade. Porque quando ele chega no versículo 5, agora ele vai trazer o exemplo perfeito do Senhor. Que ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E daí ele expõe que o qual, ou que, algumas traduções, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, o que o Senhor fez? Humilhou-se a si mesmo. Essa palavra humildade, humilhação. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E nós sabemos que aquele que se exalta, Deus não vai dar graça. Deus antes, porém, dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Mas aquele que se humilhar, será exaltado. E o que o Senhor fez? Achado na forma de homem, versículo 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte cruz.
o Senhor se humilhou, aquele que se humilhar será exaltado. E olha o que Deus fez. Por isso também Deus o exaltou. Ele foi exaltado soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que se humilhar será exaltado. Nós, se nos humilharmos, e deveríamos fazer isso sempre diante do Senhor, Ele nos exaltará ao seu tempo. Só que a nossa exaltação é diferente da exaltação do Senhor. Porque Deus o exaltou soberanamente. A nossa exaltação, apesar do apóstolo Paulo estar trazendo exemplos do Senhor aqui, que assim como o Senhor se humilhou e Ele foi exaltado, se nós se humilhar, nós seremos exaltados, mas a nossa exaltação nunca atingirá o nível do Senhor. Porque Ele é soberano. Nós não. Nós seremos salvos, nós somos filhos de Deus. Cristo Jesus é filho de Deus? É filho de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus hoje é filho de Deus? É filho de Deus. No céu seremos assim, tudo que é de Cristo pertence a nós? Pertence a nós. Podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai, assim como Cristo se dirige a Deus como Pai? Podemos. Só que só Ele terá em si mesmo a deidade. Só Ele faz parte da divindade. Só Ele faz parte dessa trindade. Só Ele é Deus. Nós não seremos deuses. Seremos filhos de Deus, tal qual o Senhor, exaltados, mas não soberanamente, como se fôssemos deuses. Não. Ele é filho e Deus. Deus, filho. Nós seremos filhos, mas não Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está trazendo esse Filipenses é se humilhar. Sempre quando ocorre um problema na Assembleia, quando uma Assembleia não está passando por problemas, ontem nós estávamos falando sobre isso, no Manuel. Quando uma Assembleia não tem problemas na Assembleia, parece que está correndo tudo bem, nós devemos ligar a luz de alerta. Porque é natural que terá problemas na Assembleia. Porque são almas, são pessoas diferentes, de diferentes localidades, que o Senhor está resgatando, e o Espírito Santo está fazendo o quê? Uma obra, nos conformando a Cristo. E nessa obra, necessariamente, resultará em situações adversas, porque um pode puxar para o seu lado, para o seu interesse, o outro não, o outro entendeu. O conhecimento não é linear. O conhecimento dos irmãos na Assembleia não é linear. O Senhor tem prazer que todos tenham conhecimento. Ele quer, é o desejo dele, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que, enquanto fomos deixados neste mundo, apesar de nós ter uma posição perfeita nos céus, em Cristo Jesus, a nossa condição aqui, ela não é perfeita. Falhamos. E a nossa responsabilidade deve ser se colocar diante do Senhor, se apresentar, ontem nós falamos diante do Senhor. E uns irmãos se apresentam mais diante do Senhor, assumem mais por graça essa responsabilidade, e outros menos. E claro, existem N motivos. Tem irmãos que podem se apresentar mais diante do Senhor, tem irmãos que não podem se apresentar tanto diante do Senhor, tem seus problemas, tem consequências que vieram de uma vida antes sem Deus e que hoje muito interferem, impedem até os irmãos de poder ter um andar mais íntegro com o Senhor, né? E por conta disso o conhecimento não é linear. Não estão todos na mesma linha. Só que isso não é justificativa. O apóstolo Paulo está trazendo que não é justificativa para uma Assembleia não tratar os seus problemas. Tem que tratar.
E a chave para tratar os problemas qual é? Se humilhar. Haverá problemas na Assembleia? Inevitavelmente haverá. Buscar o que é propriamente seu? Está errado. A chave sempre é se humilhar diante do Senhor. O Senhor traz luz, o Senhor ele é o dono, ele é o cabeça do corpo da igreja. A Assembleia pertence a ele. O dia do Senhor, a ceia do Senhor, foi falado hoje, né, em oração. Tudo pertence a ele. O conhecimento nós sabemos quem soberbece. Ele fala ali, no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele não fala aqui o nome de Cristo, ele fala o nome de Jesus. Cristo é a representação do Filho Eterno de Deus. Jesus é a manifestação do Filho Eterno de Deus em carne. É o Emmanuel, é o Deus conosco, que veio a esse mundo. E, falando da humanidade de Cristo, que é perfeita, ele diz que, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que hoje vai ocorrer no futuro, e já está ocorrendo hoje, nós temos o privilégio de dobrar nossos joelhos hoje diante desse Senhor, desse homem, esse Deus e homem, mas ele está dizendo que hoje já existe na glória um homem, o primeiro homem na glória, o primeiro de muitos que terão lá. Nós subiremos todos lá. E é a esse homem que todo joelho se dobrará. O agrado do Pai, toda a plenitude da divindade habitasse nele. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse nele. Então Deus se agradou que toda a plenitude da divindade, tudo completo de Deus, habitasse em Cristo. E Cristo veio em carne. E hoje é um homem na glória, num corpo de carne e ossos, sem sangue, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, assim como a corrupção não herda a incorrupção. E aí, esse homem exaltado na glória, é a esse homem que nós vamos dobrar nosso joelho. Porque, às vezes a gente pode pensar assim, não, nós vamos dobrar nosso joelho diante de Deus Filho. Amém. Ele é Deus Filho. Só que o que Deus está revelando aqui, que apesar, além dele ser Deus Filho, ele também é o Filho do homem. Que é o título que Jesus recebeu na sua humanidade. E ele está trazendo glória a esse Filho do homem. Porque ele, como homem aqui, esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, sendo o Cristo, Deus, Filho, que era conhecido desde a eternidade pelos seres criados antes, não teve por usurpação ser igual a Deus quando o homem aqui na terra. E como homem, ele humilhou-se a si mesmo. E diante desse Deus homem, nós vamos dobrar nosso joelho. Nós já podemos hoje dobrar nossos joelhos, dobramos. E aqueles que não têm esse privilégio ou que não querem dobrar, vão se dobrar também. E os condenados, que é os que estão nos céus, seres criados, na terra, e depois nós estaremos lá com eles, no céu, e debaixo da terra, vão dobrar seus joelhos. Os condenados também vão dobrar seus joelhos, cada um ao seu tempo. E vão ter que confessar que ele é Senhor. Vão ter que olhar para aquele homem e dizer, ó, ele é Senhor. Só que eles vão confessar para a condenação, os condenados. E nós para a exaltação maior ainda dele, glórias, honras devidas a ele. Tem um hino, Cristo exaltado na eterna glória. Seu nome digno, vamos louvar. Então esse homem bendito que é o Senhor Jesus. A palavra contenda, aí no versículo 3, fala de partidarismo, sectarismo, ou por vanglória. Nós sabemos que todos nós somos tendenciosos a partidarismo. Nós fazemos a acepção de pessoas. Deus não faz, mas nós fazemos. Nós somos assim.
Nós temos, individualmente, nós temos as nossas preferências e fazemos as acepções. Ele começa o capítulo 2, ele vem falando dos problemas, dos exercícios que uma assembleia teria. No versículo 1, versículo 27, ele fala somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Combatendo. 28, ele fala dos que resistem. Em nada vos espantei dos que resistem. E até alguns irmãos que dizer assim, fazer oposição, né, no combate resistindo. E no 29 e 30, ele fala do combate das perseguições. Vamos ler o 29. Filipenses 1, 29. Que a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate. Outro exercício que esses irmãos iam ter agora. E ter os que resistiam, ia ter padecer as aflições, que eram as perseguições, os vários tipos de aflições. E agora no capítulo ele vai falar dos de dentro, que contenda, partidarismo, é com os de dentro. Ele fala no versículo 2, capítulo 2, 2, sentir a mesma coisa. O irmão citou, né? Nós somos pessoas, indivíduos, nós temos, cada um tem a sua individualidade, somos diferentes, tivemos histórias diferentes e fomos colocados agora todos juntos. A única coisa que nós temos em comum é o Senhor Jesus. Se nós formos ver a vida de cada um aqui, a coisa que nós temos em comum agora é o nosso Deus e Pai, né, e nosso Salvador Jesus. E a única maneira que temos para sentirmos a mesma coisa, como ele fala no versículo 2, completai meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O irmão citou o conhecimento, né, que não é linear. Mas o conhecimento, em contrapartida, ele pode ser tropeço também. Nós comentamos ontem alguma coisa sobre a justiça própria. Então, ele vai seguindo, desenvolvendo o pensamento dele. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o qual também é dos nossos irmãos. A gente tem que confessar. A nossa prioridade primeiro é nós. Depois, se sobrar algum tempo, alguma coisa, a gente vai pensar nos nossos irmãos. Mas está certo? Não está. Isso é o homem natural que age assim. Nós temos tantos privilégios hoje em nossas mãos, toda a verdade, e nós temos entendimento do que acontece dentro da gente, da velha natureza, do velho homem. Nós sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós, fazendo uma obra, militando contra a carne. E mesmo assim, às vezes, nós nos pegamos fazendo, né? Daqui a pouco, mas eu estou só fazendo, né, os meus interesses. E ele vai falar, no versículo 5, do Senhor. Esse pensamento que ele fala aqui é bem interessante. Por quê? Porque sempre foi ao contrário. Satanás, no seu orgulho, ele quis ser igual a Deus. Ele saiu da posição dele, que ele tinha, uma posição de privilégio, e quis ser igual a Deus, queda, caiu. Adão foi colocado como cabeça da criação, imagem e semelhança de Deus no Éden. Ele era o representante de Deus no Éden. Ele tinha poder sobre tudo. Deus colocou nas mãos dele. Domine sobre os animais, sobre tudo. E qual foi o que Satanás falou para ele? Se comer, serás igual a Deus. Adão sai da posição de privilégio dele, vai lá e come o fruto, querendo ser igual a Deus, e cai. Cai da posição que ele tinha, que era uma posição de privilégio. Mas agora Deus vai se revelar em amor. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. E achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele que tinha todos os direitos de estar na posição que ele estava.
ele toma um caminho inverso. Ele deixa a posição dele, mas não em desobediência, como foi os outros casos. Era em obediência, por causa do propósito eterno de Deus. Deus quer salvar, e Deus vai salvar. A gente tem ouvido que Deus não se frustra, e o Senhor Jesus também não está frustrado. E ele veio em obediência ao Pai, deixando tudo que ele tinha direito, abandonando, como fala aqui. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Esse sentimento só Deus pode ter, porque é um Deus santo, perfeito, mas ele pode... Esse pensamento, ele nos ajuda a nós julgarmos quando nós estamos querendo impor os nossos direitos. Eu leio a Bíblia, eu sou obediente, eu tenho direito. Nós não temos direito de nada. Eu faço, eu obro. Não, nós não temos direito de nada. Pensando no pensamento de que essas coisas ensoberbecem, o conhecimento soberbece, e isso é justiça própria. Justiça própria. O irmão que não faz, ele foi salvo pelo mesmo sangue nosso. O irmão que não está pensando, não está sentindo a mesma coisa que nós estamos sentindo, ele custou para o Senhor o mesmo preço que nós custamos. Em outra passagem fala, em Coríntios, fala que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Então, quem tem entendimento dessas coisas, como o irmão falou, não é passar a mão por cima, é negligenciar os problemas. Os problemas têm que ser tratados. Mas tem coisas que são compreensíveis, que nós entendemos. Nossos irmãos não entendem a mesma coisa, porque talvez chegaram agora à verdade, entenderam agora a certeza da salvação, né? Estão começando a comer um alimento saudável, né? Se alimentar da palavra de Deus. Então, por isso que em muitos casos a gente entende por que não estão pensando igual ou tendo meus sentimentos. Mas outras vezes é por partidarismo ou por vanglória, querendo justiça própria. Então, existem os dois casos. O caso que a gente deixa passar algumas coisas, porque não existem regras, não existem padrões, vão fazer sempre assim. Não. Como nós somos indivíduos diferentes, cada caso é um caso particular. Nós temos que ter dependência do Senhor para nos suportarmos, como a palavra fala, né? Suportarmos uns aos outros. Efésios 4. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Fala de humildade de novo. Mas nós não somos humildes naturalmente. Não. Nós somos orgulhosos. E nós temos que, para tratar o nosso orgulho, nós temos que confessar ele. Nós temos que entender o que se passa dentro do nosso coração. Né? Nós somos orgulhosos ao extremo. Essa humildade aqui não é a humildade que nós vamos nos esforçar para ser humilde. É a humildade quando nós somos constrangidos. Pelo que nós lemos agora em Filipenses. Se o nosso próprio Senhor, que tinha todos os direitos, ele se humilhou por amor a nós, amor aos nossos irmãos, então deveria ser o mesmo pensamento, né? Que para nós nos mantermos com o mesmo pensamento, com andarmos juntos, e a gente consegue entender por que houve tanta divisão ao longo desse testemunho, porque a gente sabe como que nossos corações são. Quando tiramos os olhos do Senhor, nós vamos olhar para nós mesmos e isso vai nos inchar, porque eu, ou nós vamos começar a olhar os defeitos dos nossos irmãos. E se nós vamos achar, porque nós não somos perfeitos. Só teve um, né, que é perfeito, nosso Senhor Jesus. Mas esse sentimento de que ele se despojou dos seus direitos, né, em amor, nos ajuda a nos entendermos a nós mesmos, julgar quando a nossa justiça própria quer se manifestar,
Porque a justiça própria de cada um, ela não sumiu, ela está aqui dentro do nosso coração. A hora que dá a oportunidade, ela vai se manifestar. E isso, nós vamos ter que julgar isso, né? O Espírito Santo, ele vai nos ajudar, ele está em nós para isso, né? Para batalhar contra a carne. E pensando que nem nós pensamos ontem, nós devemos deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele, detectamos o problema, oramos, pedimos socorro ao Senhor, porque senão cada um busca o seu próprio interesse, como nós temos lido aqui nesse capítulo. Cada um vai buscar o seu interesse e o que vai acontecer? Os interesses do Senhor vai ficar em segundo plano. E qual é os interesses do Senhor hoje para nós? É que andemos juntos. O testemunho da igreja, João 16, ele fala: rogo, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que me enviaste. Então, o desejo do nosso Senhor Jesus é que nós estejamos juntos. Mas, para que isso seja necessário, nós vamos ter que abrir mão, muitas vezes, de muitas coisas. Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala: sofra o dano, é teu irmão. Às vezes pode acontecer as coisas por partidarismo ou vanglória, mas às vezes é por falta de entendimento. Sofremos o dano. Se nós entendemos, né, já tivemos o privilégio de ter luz sobre o assunto que o irmão não está tendo, sofre o dano. Aqui fala, nós lemos ontem, se sentes alguma coisa, né, o Senhor vai fazer, em todo sentido é o mesmo. O Senhor vai fazer isso, vai operar isso. Mais adiante, fala: operai a vossa salvação. Versículo 13. Porque Deus... Não, vamos ler o 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Operar a vossa salvação é desfrutar, né, dos privilégios que já temos. Isso é operar operar a vossa salvação, é desfrutar com temor e tremor. Temor por quê? Porque quanto mais luz nós vamos tendo sobre as coisas do Senhor, a nossa responsabilidade aumenta nas coisas do Senhor. E se nós não julgarmos a nossa própria vontade, o Senhor vai julgar para o nosso bem. Em Corinto, a parte que ele fala assim, ele fala que o Senhor nos julga para não sermos condenados com o mundo. Ontem nós lemos lá na carta de Laodiceia, não deu tempo de comentar, que o Senhor disciplina todos quanto ama. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Humilhação. Se nós não estamos tendo um pensamento igual ao do irmão, quando o Senhor traz luz ao assunto, nós estávamos errados, nós temos que nos humilhar. Nós estamos querendo problema na Assembleia. E se nós estávamos certos, nós vamos aguardar até que o Senhor traga luz para aquele irmão, entendimento para aquele irmão. Porque se nós formos exigir, né, verdade pela verdade, sem amor, vai dar partidarismo, vai dar contenda, vai dar divisão, e nós não vamos conseguir operar a nossa salvação. E aí vai cair no versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Que aí não está dando certo, não vai dar certo, a gente vai cair nesse laço aqui. Murmuração e contendas. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós somos tirados lá da nossa vã maneira de viver. Né? Nós vivíamos só para nossa vontade. Pensando só no hoje, satisfazer as vontades da carne. Né? Nós somos tirados dessa posição para algo muito melhor. O irmão cita bastante, né? uma melhor esperança. Todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Nós sabemos algumas, né? Um corpo glorificado, um corpo que não vai estar sujeito à morte, vamos estar perfeitos igual ao Senhor. E aí muitas vezes nós nos pegamos, né, murmurando, né? Nós murmuramos, irmãos, nós temos que confessar. Às vezes nós não sofremos a perda,
o dano. Não, nós vamos lá cobrar. É porque está errado, nós vamos cobrar. Que o Senhor possa nos ajudar e andar em temor e tremor, porque se nós não nos julgarmos, o Senhor vai nos disciplinar. E aí, o Senhor disciplina, né? Nós não vamos gostar de disciplina. Mas se chegamos a esse ponto, temos que confessar, né, ao Senhor, Senhor, tudo bem, entendi agora, né, para sermos restaurados e seguirmos com nossos irmãos. Seguirmos evitando, julgando os problemas. Vai ter problema? Vai ter problema. Mas nós temos os recursos também para tratar e resolver os problemas. Filipenses 4:19, Pedro também fala que nós temos tudo para uma vida, para a vida e piedade. Nós temos já. Aonde que está? Aqui. Aqui, independente do Senhor, nós devemos buscar. 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus Pai, Ele está pronto para suprir nossas necessidades. Só que a maioria das vezes nós somos frustrados porque nós estamos esperando alguma coisa de outra maneira. E Deus supre da maneira dele. Nós temos a provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Tanto as individuais como para andarmos juntos em assembleia. É possível. É possível. Depois de que Noé desceu da arca, o homem natural foram unidos no mesmo parecer e se juntaram para fundar uma cidade. Começaram a construir. Deus teve que intervir. Eles conseguiram, o homem natural fez isso naturalmente, em rebeldia contra Deus. E nós, com todas as provisões que já temos, o Espírito Santo habitando em nós, temos dificuldade. Temos dificuldade, mas é nós mesmos que criamos as dificuldades. Porque nós temos toda a provisão para tratar os problemas, não para não ter problemas. Tratar os problemas, nos ajudarmos e andarmos juntos. Como é a vontade do nosso Senhor. Nós estamos condicionados a um mundo totalmente materialista. Isso nos afeta muito em 3 esferas. O pecado que há no mundo, o pecado que há na carne e o pecado que tão de perto nos odeia. São as 3 esferas que nos afetam nesse mundo materialista. Há o pecado no mundo, pode escolher. Onde olhar tem. Pecado na carne, quer dizer, encontra a resposta dentro de nós. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Também remete ao que há no mundo, mas de uma forma mais específica. E é interessante porque o irmão falou, é possível, realmente é possível. Mas nós temos que entregar tudo ao Senhor. Nesse mundo materialista que nós somos condicionados, o que nós somos ensinados? Que a gente não ganha nada se a gente não correr atrás, se a gente não fizer algo, se a gente não buscar, se a gente não se esforçar, se a gente não trabalhar, se a gente não isso, não aquilo. Eu. E agora o Senhor está nos ensinando Ele. Deus Pai está nos mostrando que é Ele, que não é nós. Cristo, Ele recebeu o mandamento do Pai porque Ele cumpriu toda a lei. A lei dizia que aquele que cumprisse a lei por ela viveria. Viveria onde? Aqui no mundo. Viveria aqui eternamente no mundo. Ele não morreria fisicamente. A lei nunca tocou os céus. A lei, cumprir a lei, que não é só os 10 mandamentos, mas centenas de preceitos compunham a lei judaica, a lei nunca tocou o céu. A lei nunca prometeu, se tu cumprir a lei, tu vai morar no céu. Não. Se tu cumprir a lei, tu vai ganhar uma vida perene, que não morre, tu não vai morrer, mas tu vai viver aonde? Aqui na terra. E Cristo cumprindo a lei, tendo cumprido a lei, ele tinha essa vida que ele não passaria pela morte. Então, ele cumprindo essa lei mosaica, ele não poderia morrer. Mas Deus deu um outro mandamento a ele. Que ele diz assim, a minha vida eu vou lá dou. Eu vou lá dou, ele falou. Ninguém me tira de mim. Tenho poder para dar
e tenho poder para tornar a tomá-la ou reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu pai. Ele recebeu um outro mandamento do pai, a parte da lei mosaica que lhe dava o direito de entregar sua vida. E também de reavê-la, de se ressuscitar. E nós sabemos que Cristo não só glorificou o Pai em vida, tendo cumprido a lei, mas também na morte, ao passo que ele não se ressuscitou. E ele não fez isso não se ressuscitando em desobediência, porque ele tinha esse direito. Ele fez isso não se ressuscitando em obediência ao Pai pela entrega. Essa é a palavra, irmãos, entrega. Porque quando Cristo entregou a sua vida lá na cruz, o que ele disse assim? Ele disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Naquele momento ali, ele entregou, pela entrega, ele abriu mão do direito que ele tinha também de se ressuscitar. E aí a palavra nos mostra em inúmeras passagens, mas tem uma que diz que pelo que Deus o ressuscitou e o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Nós, cada ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. A Escritura fala de alma, de espírito, alma e corpo, que é a ordem correta. Então cada ser humano é formado de espírito, alma e corpo. Como que vai ser possível, o que o irmão falou? Pela entrega. Pai, meu espírito, entrego a Ti. Nosso intelecto, entrego a Ti. Se eu for raciocinar em cima da palavra, aproveita ele. Então eu entrego a Ti, Pai. E o que Deus fez quando Cristo entregou o seu Espírito ao Pai? Ele veio e o exaltou. Então é possível, mas temos que entregar ao Pai. Não viver como nós aprendemos nesse mundo materialista. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O irmão vai lá e faz aquilo. O irmão já está errado. Clericalismo, daí já quer um mandar no outro. Entregar ao Pai. Ontem nós falamos de se apresentar. Hoje a palavra-chave seria entregar. Se entregar ao Pai. Versículo 15, nosso capítulo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O cristão perante o mundo, ele é um perdedor. Mas aos olhos de Deus, astros do mundo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor, quando nós estamos olhando para o nosso Senhor, nós somos capazes de refletir a glória dele. Como Moisés desceu lá do monte, que teve uma presença de Deus, Moisés nem sabia que estava brilhando o rosto, mas teve que se esconder. O tempo que ele ficou com Deus, ele tinha uma luz que não era dele, era porque ele esteve na presença de Deus. E olha o privilégio que nós temos, né? Aos olhos de Deus, astros no mundo. Luz, um astro, Deus estabeleceu os astros em Gênesis para orientação, tempos, dias, anos, e a orientação. Então, se a gente pensar o privilégio que nós temos, né, aos olhos de Deus, falar o evangelho para uma pessoa, partir o pão, que nem o Senhor nos pediu, no domingo, de uma forma simples, que nem o Senhor nos pediu, sem nenhum aparato para carne. Nós estávamos juntos, que nem nós estávamos comentando, por estar junto, não pela comida. Meus irmãos, que nós vimos a foto lá no México, os irmãos fazendo, as irmãs no panelão, né, por causa do Senhor, movidos por esse amor e tendo esse privilégio de ser astros no mundo. Hoje todo mundo quer ser astro, né, nesse mundo aqui, que vai perecer, né, que é vão, é uma glória vã diante dos homens, mas para Deus como astros no mundo. 16, retendo a palavra da vida. Retendo a palavra da vida, voltando, né,
falar das provisões que nós temos. Nós temos as provisões para tudo que é necessário para uma vida e piedade. A palavra da vida, nós sabemos que a palavra da vida é o nosso próprio Senhor Jesus. E como é que nós temos acesso a Ele? Através do que nos foi deixado, dispensado na sua palavra. O apóstolo Paulo descortinou as belezas, as bênçãos dessa dispensação que nós vivemos, os privilégios que nós temos, está descortinado diante de nós, e nós temos acesso aqui. Só devemos beber desse alimento, né? O irmão falou ontem orou hoje, de rios de água viva, que é o nosso ventre. Da mesma forma, né, a luz que reflete, o tempo que nós estamos passando com o Senhor, automaticamente, né, isso vai acontecer. E aí vamos usar a nossa vida, não vã. O tempo que nós esperamos no nosso Senhor Jesus, nós vamos usar de uma maneira que agrade a Deus, que traga glória para o nosso Senhor Jesus. E é um privilégio imenso. Essa vida que antes nós usávamos para nós mesmos, a poder apresentar, poder entregar para Deus, não para conseguir alguma coisa, mas porque Ele nos ama e Ele fez isso por nós. Ele se entregou por nós. Como nós podemos ler ali atrás do versículo. Então, o privilégio que nós temos hoje de aproveitar esse tempo da nossa vida, e enquanto o Senhor não volta para nos buscar, de ser astros para Deus. Para Deus.